Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça, situada na rua Sargento Boiningue, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bom, hoje eu quero trazer uma palavra muito especial a todos vocês. Eu quero apenas fazer uma síntese aqui sobre nossos direitos constitucionais e direitos bíblicos, ok? Mas antes eu quero pedir a vocês para se inscreverem aqui no meu canal do YouTube, né? Toque no sininho 2 vezes, dê o seu like, compartilhe, assistam aos meus vídeos musicais, mensagens, e eu tenho certeza que Deus estará te abençoando, tá bom? Vamos lá, para não protelarmos, vamos iniciarmos então. Vejamos bem, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federativa do Brasil, nos mostram nossos direitos legais, né? Quais são? Vou falar alguns aqui. Direito à vida, liberdade, segurança, propriedade, igualdade, saúde, educação, moradia, direito a voto, onde também temos os princípios, né? O princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Liberdade, o princípio da liberdade de expressão, o princípio da liberdade religiosa, o princípio da legalidade, o princípio da ampla defesa do contraditório, onde todos têm o direito de se defender e contradizer, e o princípio do transitado em julgado, ou seja, ninguém é culpado antes de transitado em julgado, da primeira até a última instância. Esses são os direitos constitucionais que todos nós, cidadãos brasileiros, possuímos. A vida, a liberdade, a saúde, a liberdade de expressão. Embora hoje o mundo está de perna para o ar, né? Onde os valores estão invertidos, mas constitucionalmente falando, pelo menos em tese está escrito na Constituição, que nos garante tudo isso aqui. Saúde, moradia, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos como cidadãos, não é verdade? O que é um cidadão? Aquele que exerce a sua cidadania, né? Paga seus impostos e tem que ser retribuído através do Estado. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nossos direitos são cerceados. Mas é um direito constitucional, está na Constituição de 1988. Eu me lembro ainda, eu era bem jovem, quando foi promulgada esta chamada na época Nova Constituição, né? Promulgada pelo Ulisses Guimarães, o finado Ulisses Guimarães. Então, a Constituição nos garante todos esses direitos. Agora, para entendermos melhor esse direito, que é nosso, embora às vezes não tenhamos todos os direitos, ou seja, embora às vezes a maioria é cerceado, às vezes pela própria justiça, né, ou injustiça, é cerceado de todas as formas, mas nós temos o direito a tudo isso. Só não consegue adquirir quem não tem aptidão ou quem não busca os seus direitos, correto? Agora vamos falar dos direitos espirituais, direitos bíblicos, né? No livro de Isaías, ok? No livro de Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 43, versículo 26, está escrito assim, ó: entramos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar.
Tem versão que diz o seguinte: argue-me. Deus falando, argue-me. Entramos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. É o próprio Deus falando. Todos nós sabemos, por exemplo, os nossos direitos constitucionais. Todos nós sabemos que em nossa cidade existe um fórum ou dois, dependendo do tamanho da cidade, né? Do número de habitantes. Nós sabemos que o fórum existe. E lá no fórum existem quem? Advogados, juízes, promotores e as pessoas, enfim, que trabalham ali dentro do contexto jurídico. Agora uma pergunta. Se você, quando eu comecei a estudar direito, logo no início, eu aprendi o seguinte, que o direito, ele precisa ser provocado. O direito precisa ser provocado por nós ao precisarmos dele. De que forma? Através de impetrarmos a ação. Quando se precisa, quando você tem algo que precisa de ir a juízo, o que você faz? Você contrata um advogado ou defensoria pública, conta o seu problema, você assina uma autorização para advogado, uma procuração para advogado trabalhar em seu favor, né? Ele vai fazer uma petição inicial, contando todo o seu problema, leva ao fórum. A promotoria observa, vê que está tudo ok, leva ao juiz. E o juiz, então, marca a primeira audiência, que é de conciliação. Não havendo conciliação, isso é claro que isso depende se é civil, se é penal, ou se é defesa do consumidor. Mas, independentemente disso, marca ali a AIJ, audiência de... AIJ, audiência de... Tem hora que me foge aqui. Audiência de instrução e julgamento. Então, a partir dali, é com o juiz. Deus está falando a mesma coisa. Argue-me. Entramos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Assim como existem os direitos na Constituição, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, no CDC, que é o Código de Processo Penal, enfim, em toda a nossa legislação, né, nos direitos civis, etc., existem os nossos direitos, existem os artigos, os incisos, dentro dos artigos, dos incisos, tem o caput, enfim, tem tudo aquilo que se necessita para uma ação judicial, independente seja penal, civil, ou seja lá o que for. Mas todos nós sabemos que nós temos o direito a tudo que eu já citei aqui. Porém, se não forem provocados ou procurados, não receberemos nada desses direitos. Não é verdade? Todo cidadão brasileiro tem a sua aptidão para os direitos, certo? Agora vamos ver os direitos na Bíblia Sagrada. Nossos direitos na Bíblia Sagrada vão muito além dos direitos constitucionais. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, nos diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Olha aí. Então, eu estou fazendo aqui uma comparação do direito civil, que é o nosso direito, os direitos constitucionais, que é direito à vida, à saúde, à liberdade de expressão, à liberdade, enfim,
Está tudo englobado dentro desse conjunto de normas aí, dentro dessa nomenclatura. Na palavra de Deus, amigos, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é até melhor ainda. Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado. Jesus nunca perdeu uma causa. Ele é justo e fiel. A Bíblia diz que o cetro de Deus é um cetro de equidade. Deus é justo. E ele faz justiça, ele justifica. Porque a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo que nós já citamos aqui, constitucionalmente falando, já nos foi dado por Jesus. O apóstolo Pedro ratificou apenas o que está escrito em Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, diz que Jesus ali, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, doenças, maldições. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós fomos curados. Porque ele tomou e levou. Se a Bíblia está dizendo que ele tomou, não é nosso mais. Se ele levou, não existe mais, espiritualmente falando. Agora, é claro, assim como o juiz está no fórum e precisa ser evocado através de um advogado, através da chamada petição inicial, e na petição inicial, o juiz só vai dar aquilo que o advogado colocar ali e pedir para você. Assim é. A palavra de Deus diz. Jesus disse: tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. Então o profeta Isaías, 750 anos mais ou menos antes de Cristo, já profetizou que Jesus tomou e levou sobre si lá no Calvário. Pastor, mas se ele tomou e levou, por que eu estou sofrendo ainda? Vamos voltar ao princípio? O fórum está ali, não está? Mas se você não ir até ao fórum, o juiz não vai saber do seu problema e não vai poder fazer nada. Embora Deus seja onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas Deus quer que você entre em juízo com ele, como eu já li aqui. Isaías, 43, verso 26. Argue-me, entramos juntamente em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar ou te abençoar. Por exemplo, o cego de Jericó estava gritando lá atrás de Jesus, todo mundo mandando ele calar a boca, mas ele continuava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou que buscasse o cego, levaram-no até a proximidade do Senhor Jesus, e Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Sim. Jesus não seria muito prolixo? Redundante? Não, amigos. Deus quer, aí voltamos lá. Entramos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões, quer dizer, conte-me os seus problemas, o que você quer? Porque nem todos querem. Todo mundo sabe dos seus direitos, mas nem todos procuram. Todo mundo sabe que Jesus existe, que ele é bom, que ele morreu por nós, que ele já levou nossa doença, nossa miséria, nossa maldição, que ele já nos sarou, nos perdoou, nos curou, nos libertou, nos transformou. Mas nem todos tomam posse, porque nem todos têm aptidão para isso, ou seja, nem todos têm fé, nem todos o buscam e nem todos os colocam diante de Deus, os seus problemas. Então é necessário que você coloque os seus problemas, a sua vida diante de Deus. Apresenta as suas razões, faça uma petição, ou melhor, você pode até escrever, vamos supor, isso aqui é estudo que eu fiz, isso aqui é uma petição inicial. Você faz tudo que você precisa, você coloca aqui: Senhor Jesus, o meu problema é esse, assim, 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 assim. Começa a orar, apresenta nas mãos dele, deixa que ele vai resolver para você. Assim acontece na palavra de Deus. Então, é necessário que você apenas tome posse. Isaías profetizou, isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás,
E naquela época, depois de Cristo, o próprio apóstolo Pedro já nos deixou escrito aqui que tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado por Jesus aonde? Lá na cruz do Calvário. Jesus já nos deu. Agora precisamos tomar posse. Precisamos entrarmos em juízo juntamente com Deus, apresentar nossos pedidos, nossas razões, para que Ele possa nos justificar. E quando somos justificados? Para resumir aqui e terminar. A justificação diante de Deus é o seguinte: é um ato soberano de Deus por causa da nossa fé evangélica, depositada em Jesus Cristo, que nos declara justos no sentido bíblico. Isto é como se nunca tivéssemos pecados, isentos de qualquer culpa diante de Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, verso 11, nos diz o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito do nosso Deus. Então diz aqui que quando nós entramos em juízo com Deus, na presença de Deus, apresentando nossas petições, nossas razões, que é um direito nosso, assim como a Constituição nos dá o direito a tudo aquilo que eu já citei, a palavra também de Deus nos dá os direitos também. Basta entrarmos na presença de Deus. Quando se diz entrarmos em juízo, entrarmos na presença de Deus, para que Ele possa nos justificar. E Ele já nos justificou pelo sangue de Cristo, perdoando, lavando-nos com o sangue de Cristo, purificando-nos, santificando-nos, dando-nos a certeza da salvação, a saúde, a paz, o amor, a graça e a felicidade. Enfim, a vida em si e tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Então guarde essa palavra em seu coração. Direitos constitucionais e direitos bíblicos. Assim como os direitos constitucionais nos garantem tudo aquilo que já foi citado aqui, a palavra de Deus nos garante mais ainda. E tem mais. Deus é fiel. Deus não é corrupto, como existe a corrupção na justiça, infelizmente. Tanto no judiciário como em todas as áreas. Deus é justo. Jesus é o advogado dos advogados. Aquele que nunca perdeu uma causa. Ele é o Salvador, Ele é o curador, Ele é aquele que cura, que liberta, que transforma, que salva, que perdoa, que dá a certeza da salvação, que lhe dá a garantia da vida eterna e a proteção. Assim como a justiça humana, a justiça constitucional garante, entretanto, às vezes, não lhe dão aquilo que você merece, aquilo que é de direito seu. Às vezes por falta de sabedoria, porque você não entra em juízo, às vezes por desconhecer os seus direitos na Constituição, às vezes por não provocar o juiz, não entrar com uma ação, você fica, como se diz, aleatoriamente aí, sem nada. Agora, quando você entra em juízo, você apresenta suas razões, você é justificado pelo juiz. E diante de Deus é a mesma coisa. Em Cristo Jesus, nós já fomos justificados, fomos sarados, curados, libertos, transformados. Basta que o busquemos, que o adoremos, que façamos a sua vontade. Basta apresentarmos a Ele aquilo que é direito nosso. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Guarde essa palavra em seu coração e que Deus possa abençoar você. Tá bom? 21 969 22 1107 é o meu WhatsApp. Quem quiser colocar o nome para oração. Quem quiser também abençoar a casa de Deus, a obra de Deus, através de uma ajuda financeira, oferta, o dízimo, o número do Pix é o mesmo. 21 969 22 1107. Tá bom? Guarde essa palavra em seu coração. Busque a Deus. Vá à casa de Deus, ali na rua Sargento Boininho, 45, Castelânia, Petrópolis.
Igreja Missão Apostólica da Graça, onde o milagre espera por você, onde Deus vai justificar você e toda a sua família em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu aguardo por vocês. Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e viva Cristo para sempre. Deus abençoe.